Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar podendo compartilhar convosco o pão da vida, a palavra de Deus. Obrigado ao à irmã Cícera aí, que nos estendeu o convite, ao irmão Nicotra aí pela obra de arte, e aos demais irmãos que nos dão essa oportunidade. O tema de hoje, como diz o irmão Nelsinho, bom é sempre ter um tema. O irmão Mário, né? Bom sempre ter um tema. E o tema foi escolhido dessa forma: lançai as redes. Um tema bastante interessante, extraído do contexto do ministério de Jesus, quando ele iniciou. E sempre ele iniciou seu ministério, ou seja, quando ele iniciou seu ministério, foi lá no mar da Galileia. Então, o texto principal de lançando as redes aí, foi quando ele encontrou alguém lançando as redes. Está em Marcos, capítulo 1, vamos ler o livro de Marcos e o livro de Lucas, em 2 episódios. Então, em Marcos 1, nós observamos que Jesus estava caminhando pela praia do mar da Galileia e viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. No verso 17, diz que dirigiu-se ele, Jesus, aos irmãos, dizendo: vinde em minha companhia e eu vos tornarei pescadores de pessoas. E no verso 18, naquele mesmo momento, eles abandonaram suas redes e seguiram a Jesus. Vamos fazer uma reflexão nesses 2 textos, nesses 3 versos. Primeiro, Jesus caminha na praia do Mar da Galileia. Ao caminhar, ele vê esses irmãos e vê também o que eles estão fazendo. Isso mostra que Jesus caminha ainda hoje no mar da multidão de pessoas, vê tudo através do seu espírito, ele observa o nosso proceder, com o que estamos ocupados, quais são os nossos afazeres, qual é a nossa profissão. Ele caminha, observa. Ele caminha em nossa direção. Diz o verso 17 aí que ele caminhou em direção desses irmãos e fez um convite especial: vinde em minha companhia e eu vos tornarei pescadores de homens. Isso mostra que quando nós estamos na companhia de Jesus, ele opera um milagre em nossas vidas. Se você está esperando um milagre acontecer na sua vida, caminhe na companhia de Jesus. Ele vê tudo o que você faz. Nada pode se esconder da presença de Deus o Pai, nem da presença de Jesus o Filho, pois, mediante seu Espírito, eles estão presentes em todos os lugares. O interessante é que o convite dele, vinde em minha companhia, é que ele deseja que nós estejamos perto dele, pois ele também já está perto de nós. Se você está ocupado com alguma coisa, lançando as redes, exercendo qualquer uma outra profissão, atenda esse convite de Jesus, comece a andar na companhia dele, porque ele mudará a sua vida. Quando ele diz, eu vos tornarei, é porque ele opera um milagre na sua vida. Naquele mesmo momento que Jesus fez o convite, no mesmo momento, eles abandonaram suas redes e seguiram a Jesus. Eles não pensaram, vou deixar minhas redes guardadas, eu vou guardar o barco. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. É interessante esse aspecto aí. Seguir na companhia de Jesus e tomar a decisão imediata. Não espere para o dia seguinte, não espere para daqui a 6 meses. Não, tome sua decisão logo. A alegria de andar na companhia de Jesus mudará a nossa vida para uma vida melhor.
Não ficou só nisso. Aí foi Jesus juntando, começou a juntar os apóstolos, ou chamar os apóstolos para formar a sua igreja e desenvolver seu ministério. Ele andando um pouco mais, conta-nos aí o verso 19 e 20, avistou também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, e eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu com os empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. 2 convites, 2 momentos diferentes, com intervalo mínimo de tempo de um para o outro. Primeiramente, chamou Simão Pedro e André, seu irmão. Eles de imediato seguiram a Jesus. Eles estavam, observem, lançando as redes para a pescaria. Estavam lançando as redes. No segundo episódio, um pouco mais adiante, quando chama João e Tiago, filhos de Zebedeu, eles estavam consertando as redes. E de imediato também eles seguiram a Jesus. Amados irmãos, é interessante nós observarmos aqui que nos 2 chamados que Jesus fez, eles seguiram a Jesus de imediato. Quiseram estar, desejaram estar na companhia de Jesus. Esses não foram os únicos episódios contados de Jesus chamando alguém. Em Lucas 5, capítulo 5, nós vemos também Jesus fazendo um chamado. Então, Lucas relata, quando Lucas faz o relato, se você ler o contexto inteiro, passaram uma noite na pescaria, não pescaram peixes, e eles estavam lavando as redes. Eram 2 barcos. Estavam lavando as redes. Então, Jesus entra em um dos barcos, o de Simão, pede para que Simão se distancie um pouco da multidão e passa a ministrar, passa a ensinar aos pecadores, aos demais que ali estão ouvindo a ele, as pessoas. Então, o capítulo 5 de Lucas, no verso 4, diz que quando Jesus acabou de ministrar, ele dirigiu-se diretamente a Pedro e disse: olha, Pedro, agora é a hora de tu ires um pouco mais nas águas profundas e lance as vossas redes para a pesca. E Pedro faz uma réplica: Senhor, mestre, trabalhamos a noite inteira, durante a noite toda, e não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançaremos as redes. Amados, dá para nós aqui observarmos ou extrairmos algumas lições. Uma delas é que Jesus observa tudo, sabe todo o nosso comportamento, sabe o que nós fazemos e se preocupa conosco. Ele deseja que nós estejamos na companhia dele. Ele diz: vinde a mim, vinde em minha companhia, porque eu quero operar um milagre na tua vida. Extraímos isso do texto. E ali eles estavam lançando as redes. Os outros estavam consertando. Os outros estavam lavando as redes. Mas o importante é a transformação da profissão, porque a preocupação maior de Jesus é relacionada ao reino de Deus. Tanto ele quer nos salvar para o reino de Deus, como quer nos transformar em pessoas aptas para conquistar almas para o reino de Deus. É tanto que ele disse: eu vos farei pescadores de homens, vos tornarei. Eu opero um milagre na vida de vocês. Mas esse milagre não será possível se não atendermos o convite de Jesus de andarmos em sua companhia. Isso significa relacionamento. Parece que eu até estou vendo quando Jesus disse a Pedro: olha, distancia esse barco um pouco para longe, para que eu possa ensinar as multidões. Esse momento foi um momento especial para Pedro,
aquele momento de estar a sós com Jesus. E eu acredito que nós também precisamos de momentos para ficarmos a sós com Jesus. Às vezes estamos ocupados com muita coisa. Não paramos um pouco para orar pelo irmão. Às vezes é necessário interditarmos um pouco o nosso trabalho, nossos afazeres, e tomarmos um pouco de tempo para estarmos na companhia de Jesus. Tem pessoas, irmãos nossos, outros, que precisam de nossas orações, precisam de nossas ajudas, precisam de uma palavra de conforto, mas talvez nós estejamos querendo fazer isso através do lançar de nossas próprias redes, do jeito que nós queremos, da nossa própria vontade. Às vezes, quando queremos fazer do nosso jeito, passamos até a noite inteira, o dia inteiro, lançando as redes e não vemos resultado. O resultado só aparece quando nós estamos na companhia de Jesus e lançamos as redes confiando na sua palavra. Quando confiamos em nós mesmos, às vezes o resultado não sai. Talvez estejamos precisando fazer uma limpeza na nossa rede. Jesus, quando chamou um grupo, eles estavam lavando as redes. Quem sabe as redes de nossas vidas precisem ser lavadas. E só o sangue de Jesus é quem pode deixar essas redes limpas. Os outros estavam consertando as redes. Será que na nossa vida, nas redes de nossas vidas, as redes de nossas vidas não precisam de algum conserto? Essas redes só poderão ser consertadas se estivermos na companhia de Jesus. Se atendermos ao convite dele, vinde a mim. Quando ele diz, eu vos tornarei, é porque ele nos ensina. E essa expressão, vinde a mim, nós encontramos em várias partes das Escrituras. Em determinado momento, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Nós só nos tornaremos pessoas eficientes no reino de Deus se atendermos o convite de Cristo e se aprendermos diretamente dele, aprender de mim, se andarmos em sua companhia. É gratificante, é maravilhoso andar na companhia de Cristo e aprender diretamente dele, principalmente a mansidão e a humildade. Talvez esteja faltando em mim, em você, a rede da mansidão, a rede da humildade. Precisamos lavar essas redes, consertar essas redes, para que possa pegar o peixe necessário, possa trazer as bênçãos necessárias. Como é que vai a rede da minha vida, a rede da tua vida? Precisa ser lavada, precisa ser consertada. Se nós lavarmos a rede no sangue de Jesus, se permitirmos que o oleiro conserte essas redes, então, ao lançarmos no mar da multidão de pessoas, elas virão cheias. Porque o resultado é fantástico. Jesus disse, Pedro, lança as redes. E Pedro disse, olha, Senhor, eu passei a noite toda lançando. Mas foi as redes de Pedro, de acordo com o querer de Pedro. Quando ele disse, agora eu vou lançar, mas não é mais confiando no eu, é confiando na tua palavra. Mas o interessante é que Pedro havia lançado as redes na redondeza do barco. E Jesus disse, ide para onde as águas são mais profundas. Isso mostra que nós, ao lançarmos as redes do Evangelho, da palavra de Deus, no mar da multidão de pessoas, se lançarmos somente dentro de um espaço geográfico limitado, pode não surgir efeito. A rotina, lançar todo dia naquele mesmo lugar. Jesus disse, vai para as águas mais profundas. Em Veracruz, na rua da igreja, não lance somente as redes lá. Não limite o espaço geográfico.
vá nas águas mais profundas. Vá na rua seguinte, um pouco mais adiante, no bairro seguinte, ande 600 quilômetros, como anda o irmão Mário. Lance as redes do evangelho. A nossa missão é lançar as redes, mas não vá só. Jesus disse, ande na minha companhia, vá na companhia de Cristo lançando as redes e confiando na palavra dele. Aquele que confia na palavra de Cristo, lança as redes, confiando e tendo comunhão, o resultado será fantástico. E nós vimos que eles procederam assim, Lucas 5, verso 6. Procederam dessa forma e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Amados, por que foi que as redes quase vieram a se romper? Por quê? Porque lançaram confiando na palavra de Deus. Não foi confiando no eu. O eu deve morrer. E quem deve viver em mim, em você, é Cristo. Ande na companhia dele, escute seus ensinamentos, suas instruções, que nós, todos juntos, seremos transformados. Procederam e foi uma grande quantidade de peixe, e o verso 7 aí diz que por esse motivo, a quantidade de ser tão grande, começaram a acenar para os amigos no outro barco. Venham para cá nos ajudar. E eles vieram ajudá-los. Chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Veja, passar uma noite inteira pescando, pescou no lugar errado. Delimitou um espaço geográfico para lançar as redes. Mas quando Jesus disse, vai nas águas mais profundas, te distancia um pouco mais, faça o trabalho evangelístico dessa forma. Não limite espaço geográfico. Aí o texto diz que as redes eram tão cheias que eles não puderam colocar no barco. Foi necessário acenar, venham, ajude-nos. E os amigos vieram, outros pescadores, ajudaram. E a quantidade de peixes foi tão grande que as redes estavam se rompendo ou querendo se romper. Quando colocaram no barco, o barco queria afundar. Amados, esse é o resultado daqueles que andam na companhia de Jesus, daqueles que confiam na palavra. E a promessa que Jesus fez foi, eu vos farei pescadores de homens. Ali foi um milagre, o milagre da pescaria, da grande pesca. Aquela quantidade de peixes para mostrar que quando eles se convertessem, andassem na companhia de Jesus, confiassem na companhia de Jesus e lançassem as redes do evangelho segundo a palavra de Jesus, os resultados também seriam fantásticos. Seriam tão grandes que eles não poderiam coordenar a quantidade de vidas humanas, de homens que eles haveriam pescado com as redes do evangelho. Atos 2 nos conta esse episódio. Contextualizando um pouco, o texto está aí na tela, mas Jesus diz, fiquem na minha companhia em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram orando durante todo o período, até chegar aquele período do grande evento do Pentecostes. E ali, Deus soprou o vento santo, o Espírito Santo, e todos ficaram cheios do poder de Deus. A promessa foi, eu vos farei pescadores de homens. E ali, onde estavam cerca de 16 nacionalidades, cada uma tinha seu idioma, era diferente do idioma dos judeus, dos galileus que estavam ali, e quando eles começaram a falar das grandezas de Deus, aquelas nações que estavam ali disseram, todos estes homens não são galileus? Porque os ouvimos falar nós em nossa própria língua. E Pedro se levantou e lançou as redes do evangelho. E quando lança as redes do evangelho, o resultado foi fantástico. Atos 2:41 diz, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados naquele mesmo dia. Juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Irmãos,
como é maravilhoso andar na companhia de Jesus, aceitar o convite dele, lançar as redes segundo a sua palavra. Desfruta essa comunhão para lançar as redes. Não delimite espaço geográfico. Vá nas águas mais profundas. Vá no meio da multidão. Vá na rua seguinte, no bairro seguinte. Evangelize, porque o resultado será esse. Aqueles peixes que quase eles não puderam trazer para o barco, foi necessário solicitar ajuda e quase afundou o barco, Deus fará isso também na vida prática da pregação do Evangelho. Foram cerca de 3.000 almas que se converteram ao lançar das redes, segundo a palavra de Deus. No capítulo 4 de Atos, no verso 4, também vemos outro resultado fantástico. Se nós contextualizarmos um pouco, nós sabemos do episódio que Pedro, novamente, e João estavam lá no templo, foram ao templo, e lá estava um aleijado, mendigando. Não tenho ouro, nem tenho prata, disse Pedro. Mas uma coisa eu tenho, em nome de Jesus Nazareno, te levanta e anda. E aquele homem se levantou, andou, pulou, glorificou a Deus e causou a admiração de todos. E Pedro novamente começa a pregar o evangelho. Sabe qual foi o resultado? Está aí na tela. Diz que, entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. Atos 4, verso 4. No primeiro episódio, quase 3.000 almas, 3.000 pessoas se converteram ao ser lançadas as redes do evangelho. No segundo episódio, cerca de 5.000, próximo a 5.000 homens, e só contavam os homens. Era uma cultura, não contava mulheres nem crianças. Quase 1.000 homens aceitaram ali o evangelho. Queridos, como Deus é maravilhoso. Como Deus transforma. Quando ele disse, eu te transformo em pescador de vidas humanas, assim ele fez. A promessa de Deus não falha. Quem falha é o ser humano. O ser humano é quem sempre está se distanciando de Deus, mas nunca pode se esconder de sua presença. Tudo que o ser humano faz, Deus vê. Jesus vê. Ele viu onde eles estavam. Fez o convite. Está lavando as redes? Está consertando as redes? Está lançando as redes? De que forma você está lançando as redes? Talvez as nossas redes precisem de conserto. E somente Ele é quem pode consertar. O mar de bênçãos está à nossa vista. Mas as redes estão limpas, estão consertadas para nós lançarmos no mar de bênçãos, para colhermos as bênçãos. Estamos andando na companhia de Jesus, desfrutando comunhão íntima com Ele. Estamos limitando espaço, né? Estamos delimitando espaço geográfico para lançarmos as nossas redes. Precisamos adentrar nas águas mais profundas. E eu pergunto a ti, meu irmão, como é que está a rede da tua fé? Precisa de conserto? Está precisando de comunhão mais íntima com Deus? Como está a rede da mansidão? Aprendeste a ser manso e humilde de coração com as lições de Jesus? Como é que está a rede da humildade? O tratamento em casa com a família, com a esposa, com os filhos. A cortesia ao tratar os vizinhos, os amigos. A rede da bondade, da misericórdia, da benignidade. A rede do domínio próprio, quando o pecado quer te abarcar. Será que tu espalha a rede, lança a rede para puxar o pecado? Precisamos de santificação. Atender ao chamado de Jesus, de imediato, não deixar para amanhã, porque eles seguiram imediatamente. Lavar as redes, consertar as redes e lançarmos as redes sob a palavra de Deus. Sob a palavra de Jesus também. É confiando nessa palavra que os resultados serão fantásticos. O nosso desejo nesta manhã é que o Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e seu Filho amado, que foi dado em sacrifício por nós, possam constantemente
está nos convidando e está em nossa companhia, tocando profundamente em nosso coração, para que, além de aceitarmos o seu convite, possamos consertar as redes que estão defeituosas, lavar as redes que estão sujas, para que, sob a sua palavra, possamos lançá-la no mar da multidão de pessoas e atraí-las com a mensagem do Evangelho, das boas novas de salvação para o reino de Deus. Porque no reino de Deus há um lugar para mim, há um lugar para ti e há um lugar para todos aqueles que vivem ao nosso redor. Assim como nós aceitamos o convite, lancemos esse convite também aos demais que nos circundam e deixe que Deus fará a obra. O milagre quem faz é Deus. A nossa função é lançar a rede sob o comando da sua palavra. Que Deus nos abençoe, nos oriente, nos ilumine, para que essa comunhão íntima, diária, individual com Jesus, sempre possamos ter em nossa vida. Em nome de Jesus.